Bota aí o hino do Vascão, encara hoje o Água Santa pela Copa do Brasil com casa cheia em São Januário. Cadê? São Januário vai virar um caldeirão hoje às 8 horas da noite para a partida entre Vasco e Água Santa pela Copa do Brasil. O duelo, válido pela segunda fase da competição, será de jogo único e, em caso de empate, a partida vai para os pênaltis. Para encarar a equipe do interior paulista, o técnico Ramon Dias terá força máxima e deve ter uma escalação parecida com a da última partida pelo Carioca, com Payet, Adson e Verratti como referência no ataque. O Vasco trata a Copa do Brasil como uma das prioridades nessa temporada e quer esquecer os traumas recentes. Nas duas últimas edições da competição, o Cruz Maltino foi eliminado por times de menor investimento nos pênaltis. Em 2022, contra a Juazeirense da Bahia. Em 2023, pelo ABC de Natal. Para superar o retrospecto negativo, o Vasco tem a seu favor o bom momento nesse início de temporada. São 7 jogos de invencibilidade, com 4 vitórias consecutivas. Uma motivação e tanto para passar de fase logo mais. Olha lá, voltamos. Então, ô Pedrosa, para esse jogo. Vamos lá, eu tentei falar por cima, né? Deu certo, não? Deu Igual o certo. Chaves. Não, mas eu acho que esse é um assunto até legal pra gente depois falar a gente depois. fala. Igual o Chaves. Deu certo, professor Linguiça? Deu certo o que eu fiz? É até bom a Deu, gente né? falar isso depois. Ô, Lucas Pedrosa, o Vasco pra hoje igualzinho Vasquinho, Vascão. Igualzinho Vasco, o- Esforça, Zé Gabriel. Isso. Aguinha, não? Aguinha não. Para, Venê. O Vasco deve ir com a mesma formação que enfrentou a Portuguesa na última partida, com a única mudança que é a volta do Zé Gabriel Ele na volta, vaga do então, Esforza. né? Exatamente. Vale lembrar também, antes de falar a escalação, o Léo Jardim ontem teve um nascimento, não sei se é filha ou se é filho, mas o Vasco liberou ele para acompanhar o par. Parabéns ao Léo Jardim por esse legal. acontecimento na vida dele. Não tenho filhos, mas imagino que seja uma coisa maravilhosa. Mesmo assim, ele vai pro jogo, Ele tá? vai pro Ele jogo? vai pro jogo. Mas porque- nasceu quando? Ontem? Nasceu na madrugada de ontem pra legal, hoje. que Então, bom. assim, pelo que eu pude conversar com as pessoas hoje do Vasco da Gama, ele vai pro jogo, é fominha demais e ele sabe também que é um duelo importante pro Vasco. Então, Léo Jardim, os 3 zagueiros, João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique e Lucas Piton nas alas, formando já o meio-campo, né? E aí Galdames e Zé Gabriel fazendo essa dupla de volantes, Adson e Payet como meia-direita e meia-esquerda, e lá na frente o Verratti. Não vai pra pênalti, tá? Mas se tiver um pênalti pro Léo Jardim pegar, Aham. ele é bom pegador de Ele é pênalti, bom pegador, né? bom pegador. Aí ele poderia fazer uma coisa, Venê, que nunca goleiro fez. O quê? Pegou o pênalti, Bola. ó. Bola. Maneiro, né? Baita Porque ideia. O povo comemora que faz gol. Os goleiros, coitados, Ou ninguém pegou, homenageia. defendeu, bota a bola Bota aqui a debaixo da bola, camisa. é. isso. Muito bem. Mas cuidado, hein? Água mole em pedra dura, tanto bate até que Gente, fura. ô, O gente. Vascão está mental forte, velho. Muito é bem, mental forte. a gente tinha falado ontem aqui, né, Vini, essa questão do Zé Gabriel, o retorno, o Pedrosa ainda não tinha com precisão essa informação, e agora sim, o retorno do Zé Gabriel. Você acha que o Esforza em pouco tempo pega essa vaga ou essa vaga do Zé Gabriel? Olha, é uma briga boa, vou ser bem sincero, mas assim, vou levar em conta a meritocracia. Acho que o Zé Gabriel está há mais tempo no Vasco, vem atuando bem, pelo menos no meu ponto de vista. Acho que nesse momento ele tem que ser o titular. Isso também faz com que haja uma briga ali para ter uma titularidade. E tendo essa briga, os dois vão aumentar o nível e quem vai sair ganhando é o Vasco, é a comissão técnica. Então, assim, é uma briga boa, mas vamos ver. Eu acho que o Zé Gabriel vai ser mantido como titular, pelo menos nesse primeiro momento. Vamos agora, meninos, eu quero saber se vocês têm novidade do drone de ontem. A gente acabou passando ao vivo aqui em relação ao Marlon Freitas. Vocês chegaram até a falar numa informação de agora, ele não vai pro jogo por estar negociando. Acabou que ele estava no jogo, até acabou entrando. Tem outras informações em relação a isso, Lucas Pedrosa? Primeiro a gente tem que começar falando aqui em relação ao Marlon que essa possibilidade existia, tá? Dele não ir pro jogo, mas não aconteceu. Até o próprio André Mazzucco, não tem problema nenhum de falar aqui, entrou em contato comigo e disse que ele iria pro jogo. Mas tudo que a gente falou anteriormente é verdade, tá? A proposta aconteceu, o Vasco fez uma proposta de empréstimo
empréstimo pelo Marlon Freitas. Nesse primeiro momento, tinha até a intenção de fazer uma compensação financeira por esse empréstimo até o final do ano, mas o Botafogo não se interessou por essa proposta. Qual é a situação agora? O Vasco, ele age na paciência, Fernanda, porque o Marlon Freitas não vai poder jogar o Campeonato Carioca pelo Vasco. Então, a janela doméstica para transferências aqui dentro do Brasil, ela abre no dia 1º de abril. O Vasco vai adotar paciência, porque vai ter do dia 1º até o dia 19 de abril para entender essa situação. A gente sabe que, por mais que o Marlon Freitas esteja fazendo boas partidas desde o jogo contra o Fluminense, há uma rusga ali da torcida do Botafogo ainda, então o Vasco vai adotar paciência. Para conseguir o Marlon Freitas, o Vasco teria que fazer uma proposta de compra ou um empréstimo com obrigação de compra, que no caso seria essa compensação financeira para o Botafogo. Então essa situação está com o Lúcio Barbosa da 777, foi a 777 inclusive que entrou em contato com o Botafogo em relação ao Marlon Freitas e é um pedido da comissão técnica. Emiliano Dias e Ramon Dias gostam muito do Marlon Freitas, mas o Botafogo, até pela entrevista do John Textor ontem, não quer liberar o Marlon Freitas. Quer que o jogador continue. Então o Vasco, repito, a proposta existe e quem fala que não existe, desculpa, é antiético demais fazer isso. E outra coisa que a gente tem que deixar muito claro isso aqui. Quando a gente traz notícia, Fernanda, a gente não está pensando se vai ter jogo do Botafogo hoje, se vai ter jogo do Vasco, se vai ter jogo do Flamengo. A gente traz notícia no momento que a gente tem a confirmação das notícias. Então nós, jornalistas, a gente não está aqui para tumultuar o ambiente, para trazer notícia positiva ou negativa. A gente está aqui para trazer notícia. Essa apuração ela já vem de dias, o Vene teve a confirmação aqui ao vivo. Então não tem nem como alguém falar assim, foi premeditado. O Vene estava ao vivo, o cara mandou uma mensagem para ele. Então é uma apuração que a gente já vinha buscando e que ontem foi confirmada. E eu acho que o negócio está tão sólido no Botafogo. Eu acho que, só para complementar o que ele falou, o nosso comprometimento e o nosso, digamos assim, dever é com o SBT. Perfeito. A gente não tem o dever com o Botafogo, com o Marlon Freitas, com os empresários do jogador. Não, o nosso dever é com o SBT. A gente está aqui para trazer informação apurada e muito bem apurada. E, repito o que eu falei ontem, eventualmente a gente pode errar? Óbvio que a gente pode errar. Nós somos seres humanos também. Mas isso aqui foi muito bem apurado. Então, um torcedor que critica a gente por a gente noticiar algo horas antes de uma partida, cara, acontece, não tem jeito. O nosso dever aqui é com o SBT. Quem paga o nosso salário é o SBT. A gente tem que trazer as informações para o SBT, óbvio. Informação bem apurada sempre. Se não for a gente, vai ser outro. É isso. Pode ter certeza que iria ser outro. E o que eu tô sentindo assim não é... Eu até trouxe essa informação ontem aqui, que na verdade não é uma informação minha, todo mundo fala isso, que o Marlon já recebeu outras propostas. Sim. Ele foi um dos jogadores desse elenco que recebeu outras propostas até aqui e ele não quis sair. Ele quis continuar no Botafogo. Eu até citei ontem aqui, um ato muito corajoso, porque no início da temporada ele era, entre aspas, um alvo, né, da torcida, e aí com a razão da torcida, e cada um concorda que vai, outro não, mas assim, cada um tem seu jeito de torcer, e um grande pedaço da torcida o vaiava nos primeiros jogos. Ele tá numa reconstrução com o Botafogo, fez uma bela partida contra o Fluminense, tudo isso eu citei ontem entrou por bem aqui, ontem. Né? E entrou bem demais, fez uma boa partida, foi uma opção pro Fábio, e o que eu tenho percebido, o Thiago Nunes gostava muito do Marlon, usava muito o Marlon, e o Fábio Matias também está fazendo isso, usando o Marlon, soltando muito o Marlon, deixando ele pisar na grande área. E pela fala do John e pelo Botafogo, eu sinto, meninos, que o Botafogo vai fazer jogo duro nessa Mas a gente falou isso ontem. A gente falou ontem, o Botafogo não ontem. quer liberar. Agora, existe sim a negociação. O Vasco quer muito Marlon. Inclusive, quem não gosta do Marlon Freitas está errado. Você falou aí, o Thiago Nunes gostava, o Luiz Castro gostava, o próprio Bruno Lage também gostava, o Emiliano Dias gosta. Então é um grande jogador, ele é um cara. Grande Inclusive, jogador. na segunda-feira teve reunião do jogador com os empresários do jogador com o Botafogo para falar sobre essa possível ida para o Vasco. Quando? Na segunda-feira. Na segunda-feira agora. Exatamente. Então essa vai ser começamos uma novela? Acho que não é novela. Olha só. Não, porque tem novelas. A gente chama de novela. Léo Ortiz, quando demora, vou dar o exemplo né? do Léo Ortiz. Quanto tempo que o Flamengo ficou para contratar o Léo Então, Ortiz? é uma novela. É muito tempo. Então, negociações, elas se arrastam. Isso não quer dizer que ele vai pro Vasco. Podemos chamar isso de minissérie. Minissérie. Você acha que vai ser mais rápido? Acho que vai ser mais rápido. rápido. Vocês acham que o desfecho vai ser positivo pro Vasco? Pra mim, ela só vai demorar se o Vasco realmente, a 777, aprovar a compra ou o empréstimo com obrigação de compra para poder fazer uma nova proposta. Aí eu acho que começa a balançar. Porque aí o jogador começa a pensar na situação. O Botafogo também, numa compensação financeira. Nesses moldes de só um empréstimo, o Botafogo não libera. Você acha que, por ser um rival regional, né, que a gente sabe sair de um pro outro, de um Flamengo pro Fluminense,
é sempre muito mais barulho. A gente Sim. sabe disso no futebol carioca. Você acha que por ser um rival regional, isso pode ser mais difícil pro Botafogo liberar o Marlon? Eu acho que não, se eu for levar em consideração o que pensa a diretoria. Mas os torcedores podem achar ruim por ser rival. Mas eu acho que a diretoria não tem que tomar uma decisão pensando no que o torcedor analisa. Eu acho que você tem que tomar uma decisão pensando no fator esportivo. Você pode emprestar o jogador e botar uma cláusula para ele não entrar em campo contra o Botafogo. Porque aí não vai prejudicar o Botafogo. Tem que levar em consideração também que o Botafogo está fazendo contratações para esse setor. Tem o Gregory, tem o Danilo Barbosa, tem o Patrick de Paula, que está voltando. Eu acho que essa... Tem vários. Alan, que vai chegar. Exatamente. Tem essa o Tietê. minissérie depende muito do que vai acontecer até abril, que é quando abre a janela de transferência doméstica, como o Pedrosa mencionou. Até lá, será que o jogador vai ser utilizado? Porque se ele não for utilizado, qual é a vantagem que ele vai ter de ficar no Botafogo? Tem que pensar nele também. Repito, um empréstimo até o fim do ano, eu não vejo nenhum problema nesse caso. O Independentemente do jogador, clube. hoje, qual é o momento do Botafogo? É um momento ótimo pra Sim. ele. Porque ele fez 2 gols, porque ele conseguiu entrar muito bem contra o Red Bull E a torcida tá em Bragantino. paz, sabe? E a coisa tá começando a clarear. Ontem tinha um torcedor do Botafogo falando que ninguém pega no pé do Marlon. Aí me Não. desculpa, você tá duvidando da nossa inteligência. Falar que a torcida do Botafogo não pega no pé do Marlon. Isso é sacanagem. Qualquer pessoa que acompanha o Botafogo sabe que a torcida pega no pé do Marlon. Agora, se ele vai conseguir virar essa página e até ele mesmo falar assim, porra, não, eu quero ficar. Tudo bem, isso é o direito do jogador. Mas o Botafogo, ele, digamos, eu não quero que isso aconteça, tá? Eu quero que o Botafogo vá para a Libertadores, que as pessoas pensam assim, pra vocês querem tumultuar. Não, a gente fala do futebol carioca. Pra nós, os times estarem bem, é a melhor coisa do mundo. Pelo amor de Deus. Agora, eliminou o Botafogo. O clima ficou ruim. É por isso que o Vasco está num jogo de paciência. Porque o futebol, gente, muda sim. Hoje é muito difícil o Marlon Freitas sair do Botafogo. Agora, semana que vem, daqui a 2 semanas, o futebol muda muito rápido. Porque por hora, assim, eu até fiz um texto no Instagram, eu falei isso ontem por aqui, em relação ao próprio Marlon Freitas. Ele começa a temporada com a galera pegando muito no pé, isso não precisa nem acompanhar o Botafogo pra ver, né? E aí depois isso foi diminuindo, até porque os próprios torcedores diziam, pô, cara, para com isso, na arquibancada, que é isso? Os caras jogam no nosso time. Não quero saber. Então tinha aquela coisa, né, que a gente sabe que acontece, aquela coisa quente, aquele debate dentro da arquibancada. E aí o jogo do Aurora passa a página do Botafogo com o Botafoguense e o jogo do Fluminense vira a página do Marlon com o Botafoguense e do Marçal com o Botafoguense, que são 2 personagens que ficaram muito marcados pela campanha, a parte ruim da campanha de 2023, mas que estão começando a trilhar novas histórias. E ontem, ambos entram na partida, o Marçal entra muito bem, já destacamos Foram aqui, cruciais. né? E o Marlon também entra com boa qualidade, pisando na área, fazendo até um tipo de jogo mais solto e diferente até da temporada passada, Pedrosa. Ele jogou com mais personalidade, com mais à vontade, em outra né? posição até, Isso. porque na temporada passada ele utilizou o quê? O Marlon de primeiro volante, e ele foi muito bem. Eu já falei aqui no primeiro turno, nenhum outro primeiro volante jogou mais que o Marlon. E eu digo dentro do Campeonato Brasileiro, porque muita gente, o André, o Marlon jogou demais no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. E ontem ele entrou mais avançado, ele entrou como segundo homem. E ele toda hora ia na direita, tabelava, se apresentava, porque o Marlon é muito bom, gente. O Marlon é muito bom. O Danilo dá esse espaço pra quem tá com ele na... Perfeito. Porque ele fica como o Gregory também. E mesmo Eles assim o ficam Danilo camisa também, assim. foi solto várias vezes, isso aí é uma característica do Fábio Matias. Fábio O Matias Botafogo é assim. não recuou, o verdade. Botafogo continuou atacando. E do Danilo também. Fábio Se a gente Matias é lembrar, os últimos gols do Botafogo na última temporada, no sufoco do sufoco, foram marcados pelo Danilo. É verdade. Olha só, porque é um cara que faz esse Muito movimento. bom. Placar pra hoje, hein? Vasco da Gama, ô Lucas Pedrosa. 2-0 Vasco. Você, 3-1 Vasco. 3-1 Vasco? Você quer que eu fale? Claro. Sai do muro. Muro? Você vai ver meu muro. 4-0 pro Vasco da Gama. É isso aí. Vocês vão ver. É isso Vocês aí. vão ver. O que você quer é que é um corte seu. Olha pra câmera, que eles querem um corte seu. Ô, Pedrosa, o Vasco vai passar o barco? Vai passar o barco com pirata e tudo. O que você tá rindo, menino? Cuidado que barco anda na água, hein? A caravela do gigante não Tá afunda, bebendo, gente. Benê? Água santa. Isso. Bebe água santa. É isso aí, minha rapaziada. Ficamos por aqui com mais um vídeo aí do Vascão, né? O Vasco que vai enfrentar aí pela Copa do Brasil a equipe do Água Santa em São Januário. São Januário lotado aí, né? Para receber essa partida do Vasco. E esperamos aí que o Vasco passe com tranquilidade. A equipe do Água Santa é uma equipe
que está numa construção muito grande, né? Uma evolução, né? Na temporada passada chegou na final do Campeonato Paulista, abriu mão de jogar a Série D da competição para poder reformar o seu estádio, para poder nesta temporada a equipe brigar, né, por mais coisas, né, dar uma estruturada melhor no seu elenco. Então se espera aí, né, um jogo meio difícil para o Vasco, mas nada é impossível, que o Vasco passe tranquilo pela equipe do Água Santa e se classificar aí para a terceira fase da Copa do Brasil, né? Então é isso aí. Dê o seu palpite aí do placar, né? Posta aí nos comentários quanto que você acha que vai ser esse jogo aí entre Vasco e Água Santa no São Januário lotado. Eles vão ver o caldeirão ferver.